começa a iniciar a gravação da aula, e foi bom até lembrar, hoje de manhã eu já comecei a disponibilizar a gravação das aulas anteriores, e vou disponibilizar a gravação, né, de todas as aulas de vocês, tá? Tanto de elétrica quanto de hidráulica. Então, vamos gravar, inclusive aquela aula de elétrica, né, que eu não gravei, eu vou disponibilizar da turma da noite para vocês não ficarem sem o conteúdo, tá bom? Então, vamos dar uma repassada aqui, como hoje, né, é a última aula antes da entrega do trabalho e antes da prova, eu vou dar uma repassada aqui com vocês, né, vocês já estão vendo aí o compartilhamento, né, do roteiro do trabalho. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. Então, professora, por onde que eu começo, né, eu estou perdida, não sei como é que eu faço, né, por onde que eu começo, né, o meu trabalho. Então, vamos lá. Primeiro, vocês estão trabalhando aí com a residência de vocês, tá? Então, por enquanto, não é o PA que vocês vão trabalhar. Por enquanto, é a residência de vocês. O PA vai ser lá em C3. E aí, eu já estou sabendo, né, que tem algumas pessoas que já estão se adiantando nisso, porque já estão fazendo cálculo, né, de reservatório lá no PA e tudo. Já teve gente que já veio tirar dúvidas comigo. De manhã eu não sei quem é a professora, eu não me lembro, mas à noite é a Michela. Então, os alunos já estão começando a tirar algumas dúvidas, né, de cálculo de reservatório do PA comigo. Mas vamos deixar o PA lá para C3 e vamos conversar agora da nossa C2, né, que entrega a semana que vem, dia 8. Então, vamos lá, o que vocês vão começar a fazer, né? Vocês vão pegar aí a residência de vocês e vão fazer o cálculo da capacidade do reservatório. Vão ver aí, né, qual é o número de quartos e tal, 2 pessoas por dormitório, vão estabelecer lá o consumo per capita, né, se vocês vão colocar 200, 250, 150, vocês vão estabelecer aí, né, o consumo per capita de acordo com a tabela lá, né, da apostila. E aí você vai me dizer qual é o tipo de reservatório que você vai utilizar em cima desse cálculo que você vai fazer. Aí você vai localizar para mim lá aonde está localizada a caixa d'água na sua residência. Se você mora em apartamento, você vai simular que seu apartamento é uma residência e vai determinar para mim qual é o melhor local, né, que você vai posicionar o reservatório, e aí você vai levar em consideração, né, a estrutura, né, como que você trabalharia a estrutura para suportar, né, o peso, né, desse volume de água, mais o peso do reservatório. Então, você vai localizar para mim, é só fazer um tracejado ali, indicando, né, local da caixa d'água e tal, na planta baixa. E aí, vocês vão fazer um desenho para mim em elevação, aquele desenho que a gente já fez, que é um esqueminha, né, da caixa d'água, com barrilete, a coluna de distribuição, os ramais e os subramais, colocando os aparelhos de utilização, né, bacia sanitária, lavatório, ducha, pia, né, vocês vão me colocar tudo isso daí, para vocês irem de novo lá na apostila, na tabela do peso relativo, né, dos aparelhos de utilização, para determinar o peso relativo de cada um, e aí vocês vão fazer o somatório do peso relativo. Pode ficar tranquilo, tá, gente, que depois nos slides eu vou mostrar isso. Aqui eu só estou falando, tá? E aí nos slides eu vou mostrar. E aí vocês vão me calcular, né, o peso relativo de cada aparelho para ir lá no ábaco, né, e determinar para mim qual é o diâmetro da tubulação. Depois disso, vocês vão fazer lá na planta baixa da residência de vocês um esquema mostrando aonde está descendo a sua coluna de distribuição, e aí você pode falar assim, professora, mas eu não sei. Então, você vai determinar lá na sua casa aonde que você acha que está descendo a coluna de distribuição, geralmente é próximo, né, a quina de parede, né, no canto, e aí você vai me apontar, né, essa coluna de distribuição para quais aparelhos ela está distribuindo essa água, tá? Eu vou mostrar isso no desenho também. Vão fazer os esquemas isométricos, né, de cada ambiente, e aí cada um vai ter pelo menos 3 esquemas isométricos, né, um do banheiro, um da cozinha e um da área de serviço.
Aí me perguntaram assim, professora, eu posso fazer, por exemplo, cozinha e área de serviço num isométrico só? Pode, porque às vezes, se você mora num apartamento, se você mora numa casa e sua cozinha, né, é num local, e de repente sua área de serviço é lá no quintal, né, no fundo do terreno, alguma coisa assim, não é possível, né? Você vai ter que fazer um isométrico de cada. Só que se você mora em apartamento e às vezes assim é integrado, né? Às vezes é uma mureta separando, né, a cozinha da área de serviço, o ambiente fica muito integrado um com o outro. Aí nesse caso você pode colocar cozinha e área de serviço no mesmo ambiente, né? Porque aí não vale a pena você ficar fazendo outro desenho se é tudo muito próximo ali e você consegue mostrar tudo no mesmo desenho. Depois, vocês vão fazer o dimensionamento da tubulação de esgoto, e aí como que vocês vão fazer isso? Vocês vão desenhar o esquema da tubulação de esgoto, né, na planta baixa de vocês, a localização dos ralos, a localização do vaso sanitário, né, caixa sifonada e tudo, e caixa de inspeção e caixa de gordura. Eu também vou mostrar isso no desenho, tá, na planta baixa. E aí, a partir desse desenho da tubulação de esgoto, vocês vão ver quais são os aparelhos que vocês têm, e aí a tubulação de esgoto ela é mais simples, né, para se dimensionar, porque você já olha, você não precisa fazer cálculo, né, a água fria você faz o cálculo do peso relativo. O esgoto, você vê qual é o aparelho de utilização, vai lá na tabela e já vê o diâmetro da tubulação, tá? Então, é mais simples de você fazer o dimensionamento. Então, basicamente, o trabalho se constitui nisso, no cálculo da caixa d'água, posicionamento da caixa d'água, o cálculo do diâmetro da tubulação de água fria, o cálculo do diâmetro da tubulação de esgoto e o desenho em planta baixa do esquema de distribuição de água fria e do esquema de coleta do esgoto e o esquema vertical, tá? Então, é basicamente isso. Então, para mostrar para vocês melhor, eu vou... Professora? Pode falar. Deixa eu te perguntar, esse desenho pode ser feito na mão, da caixa d'água, com ramal? Pode ser feito. Ou você prefere que seja feito no AutoCAD, por exemplo? Não, você pode fazer à mão. No AutoCAD é simples fazer, né? Você vai fazer só linhas e tal. Eu não me importo que vocês façam à mão, tá, gente? Só que eu sugiro que vocês façam no AutoCAD, né? Eu sugiro que vocês façam ou no AutoCAD ou no Word. Teve uma vez que um aluno me fez o desenho todinho usando planilha de Excel, né? Por incrível que pareça, fazendo as caixinhas, né, e tal, e fez o desenho assim. Porque, gente, no mercado de trabalho, dificilmente vocês vão trabalhar em algum escritório que faça desenho à mão. Então, assim, eu não importo que você faça o seu croquis à mão, tire uma foto e me mande. Mas eu sugiro a vocês que tentem fazer no computador, porque a gente está aqui tentando, né, se preparar para o mercado de trabalho. Então, né, os professores estão aqui orientando vocês e tal, que é da melhor maneira, né, para vocês amanhã ou depois lidarem com essa situação, né, no escritório e tal, e pedir para vocês fazerem isso. Então, assim, eu não vou deixar de pontuar vocês, né, se o desenho estiver à mão, mas eu sugiro, tá, é um conselho, né, uma sugestão, que vocês tentem fazer isso no computador, tá bom? Tá bom, professora. Porque às vezes, assim, eu tô sem tempo, né, eu faço mais rápido à mão, né, e tal, não tem problema, mas se conseguir fazer no computador, melhor. Já teve aluno já que fez, por exemplo, até mesmo no de elétrica, né, imprimiu
a planta baixa, e aí fez tudo à mão, entendeu? Então, eu já tive, assim, várias situações. Como eu falei, uma vez eu fiquei besta, né, com a aluna. Eu falei, gente, como que você conseguiu isso? Planilha de Excel, foi fazendo as caixinhas, foi fazendo o esquema dele, e ele falou, porque eu trabalho muito com Excel, para mim é rápido e tudo, e fez, né, o esquema vertical. Teve aluno que me entregou em AutoCAD, e aí eu peço para vocês, tá, gente, sempre salvem em PDF para poder me mandar, porque às vezes a minha versão, né, do AutoCAD pode ser uma versão inferior à de vocês, e aí eu não consigo abrir, tá? Então, eu prefiro que vocês me enviem em PDF, tá? Deixa eu só iniciar o compartilhamento aí, acho que vocês ainda não estão vendo, né, a minha tela. Deixa o compartilhamento iniciar aí. Vocês estão conseguindo ver? Porque para mim aqui ainda não apareceu. Agora foi. Então, vocês já estão vendo aí a minha tela, né? Certinho? Então, vamos lá, né? A gente já passou, né? Eu não coloquei aqui, isso aqui é uma revisão, tá, gente? Eu não coloquei aqui a parte do dimensionamento de caixa d'água, porque, inclusive, foi assunto, né, da prova anterior, então eu achei que ia ficar muito repetitivo ficar colocando aqui, sendo que vocês já fizeram até prova sobre isso. Então, a caixa d'água é fazer o dimensionamento, escolher qual é o tipo de reservatório que vocês vão colocar e fazer um tracejado, né, fazer um esquema aí de onde vocês vão colocar esse reservatório lá no projeto de vocês, tá? E aí, como que a gente faz, né, recordando aqui, como que a gente faz o dimensionamento da tubulação de água fria. Então, professora, como que você vai cobrar isso, né, na prova? Na prova, isso pode vir, né, em forma de pergunta, ou pode vir, né, um esquema vertical, por exemplo, com as tabelas para vocês fazerem os cálculos, tá, gente? Então, podem vir dessas duas maneiras. Como que a gente faz, né, o cálculo do dimensionamento de água fria? Cada peça de utilização, ela tem um peso relativo que é associado a ela. E aí a gente tem aqui, ó, essa tabela, tá, do peso relativo dos equipamentos. Vou até aumentar aqui um pouquinho para vocês verem, tá? Então, eu vejo lá, ó, a minha bacia sanitária, por exemplo, com caixa de descarga, com válvula de descarga, e aí eu tenho aqui, ó, na última coluna, o peso relativo de cada uma delas. Aí eu tenho lá, ó, chuveiro ou ducha. Se é chuveiro elétrico, eu tenho lá, ó, o peso relativo dele, que é 0,1. A minha ducha higiênica, 0,4. O estou me referindo ao lavatório. Quando eu falo pia, aqui mais para baixo tem pia, ó, é a pia da cozinha, tá? Então, eu tenho lá o lavatório do banheiro, peso relativo 0,3. A pia da cozinha, ela é 0,5. E eu tenho lá, ó, o peso relativo do tanque, né? Eu tenho todos aí colocados. Então, como que eu faço para calcular, né, o dimensionamento, né, da minha tubulação de água fria? Eu faço isso daqui, ó. Eu faço um esquema vertical com os aparelhos. Então, aqui eu estou mostrando um esquema vertical. Eu tenho aqui a área de serviço e eu tenho 2 banheiros. Então, eu fui colocando o peso relativo de cada um, ó, a pia é 0,7, vai me dar 0,7. A máquina de lavar roupas, o peso relativo dela é 1, o tanque é 0,7, me deu 1,7. E lá no banheiro eu tenho a bacia sanitária 0,3, a ducha higiênica 0,4, o chuveiro 0,4, o lavatório 0,3. E esse outro banheiro aqui, ele se repete. Aí eu pego
vou aqui, ó, nesse ábaco e vejo. Então, aqui, ó, a minha pia, ela deu 0,7. Então, eu venho aqui, ó, 0,7 está entre 0 e 1. Então, o diâmetro da minha tubulação, né, da minha coluna de distribuição, que vai chegar lá na minha cozinha, é de 20 milímetros. Então, vamos lembrar aqui um pouquinho. A gente falou a respeito das cores da tubulação, né? Então, a gente viu que o usual é colocar a tubulação marrom, que é a tubulação soldável para água fria, e a tubulação branca, que é a tubulação roscável para esgoto. Por que isso? A tubulação marrom, que é soldável, ela tem a parede mais grossa. A tubulação de água fria, ela fica com água acumulada nos canos, porque a água desce por gravidade, né, da caixa d'água, e ela fica acumulada lá nos canos. Então, ela faz uma pressão na parede desse tubo. E aí, a parede desse tubo, ela precisa ser mais grossa. Então, a tubulação marrom, ela é mais grossa, ela é mais usual para água fria. Já no esgoto não fica esse acúmulo de água, né? Você deu a descarga ali, a água escoa, também por gravidade, né? Então, ela tem uma inclinação, né? Para sair, né? Para ser coletada, e aí ela não fica com água acumulada ali, né? Você tomou banho ali, a água desceu pelo ralo, ela vai também por gravidade, né? Para a caixa de inspeção, né? Para o sistema de coleta, e não fica acumulada na tubulação. Então, quando você for especificar o diâmetro da sua tubulação, você pode colocar lá, ó, só 20 milímetros. Então, aqui, ó, eu coloquei os dois para vocês verem, ó. A pia, que é 0,7, eu coloquei 20 milímetros ou meia polegada, mas você pode colocar só essa informação aqui de 20 milímetros, tá? Então, é dessa maneira que a gente faz o dimensionamento da água fria. Você faz primeiro lá o esquema vertical, depois você vem aqui nessa tabela, tem lá na apostila, tá, gente? Eu deixei até a tabela 3 lá na apostila, tá? Ela é baseada na NBR 5626, tá? Foram dados que foram tirados da NBR, e aí você pega o peso relativo dos aparelhos, soma, e depois vem aqui nesse ábaco, que tem aqui, ó, os intervalos, e coloca lá no seu esquema vertical os diâmetros. Então, é muito simples, é só você ver lá, deu 1,4. 1,4 está entre 1,1 e 3,5. Então, o seu diâmetro é de 25 milímetros, tá? Não tem mistério. Então, aqui eu vou... como é uma revisão, né? Eu fui falando isso, né? Que o dimensionamento, né, é feito trecho a trecho, aí você conta, né, com auxílio do esquema vertical, para você ter lá uma visualização dos ramais e dos subramais, né, e aí é toda aqui uma recordação, né, para vocês. Aí deixei o exemplo aqui, ó, como que a gente faz, né, para colocar, e o esquema vertical é feito dessa maneira, tá, gente? Alguém tem alguma dúvida até aí? Então, primeiro fizemos o cálculo da caixa d'água, posicionamos a caixa d'água, fizemos o esquema vertical, vimos qual é cada aparelho que nós temos aí, fizemos o somatório do peso relativo, através da soma do peso relativo, eu fui lá no ábaco, descobri qual é o diâmetro da tubulação e coloquei aí, nomeei as minhas colunas de distribuição, ó, a F1, a F2, a F3 e a F4, e coloquei o diâmetro de cada uma delas de acordo com esse resultado aqui, ó, do peso relativo. O que é isso aqui? É a soma do peso relativo de todos os aparelhos de utilização no meu ambiente, tá? Então, nesse ponto, eu finalizei a minha tubulação de água fria, tá? Então, já fiz aí o diâmetro, tá tranquilo. Aí, agora, eu vou
para o dimensionamento da minha tubulação de esgoto. Como que eu faço isso? Os aparelhos, eles têm o cálculo, né, do diâmetro da tubulação deles é feito a partir da unidade Hunter de contribuição. O que é isso? É o quanto esse aparelho aí contribui, né, no diâmetro nominal da minha tubulação, né, o quanto ele precisa ali, tá, de espaço para que ele jogue os dejetos, né, na rede de coleta, tá? Então, a gente tem aí, né, um engenheiro chamado Hunter, né, ele fez todo esse cálculo aí, testou, né, todos os aparelhos e tal, e ele determinou que cada aparelho tem a sua representação, a sua contribuição aí no sistema de coleta de esgoto, tá? E aí ele montou uma tabela, tá? Essa tabela tá lá na NBR 8160, e aí eu fiz aqui, ó, uma adaptação, né, copiei, né, os dados dessa tabela e coloquei aqui para vocês. Então, vocês já têm lá, ó, o aparelho sanitário e qual é o diâmetro nominal da tubulação de esgoto. Então, eu tenho lá, ó, a bacia sanitária, o diâmetro vai ser de 100. Um chuveiro, se é de residência, o diâmetro vai ser de 40. O que é isso, gente? A bacia sanitária, quando eu falo que tem um diâmetro de 100, é aquele buraco que você tem embaixo do seu vaso sanitário, da onde vai sair uma tubulação que vai jogar o esgoto do seu vaso sanitário lá para a caixa de inspeção, tá? Então, aquele buraco, aquele tubo que está saindo debaixo do seu vaso sanitário, ele tem um diâmetro ali de 100, tá? No seu chuveiro aqui, o que significa isso? Você já calculou lá qual é o diâmetro da tubulação de água que vai fornecer água para o seu banheiro. Agora, você está calculando qual é o diâmetro do ralo, da tubulação do ralo. Ai, peraí. Desculpa. A tubulação do ralo, que vai coletar essa água do chuveiro para jogar lá para a caixa de inspeção. Então, ali, ó, de residência, você tem um diâmetro ali de 40 milímetros, tá? E aí, você faz o esquema, tá? Então, aqui eu tô repetindo isso daqui, tá? E aí, você vai fazer o quê? Você vai ter que desenhar o esquema, né, lá da sua residência para poder fazer isso. Aqui, gente, ficou muito bem representado. Professora, licença. De esgoto, na tubulação de esgoto, a gente tem que fazer o esquema vertical também? Não é necessário. Eu mostrei para vocês, na aula passada, eu mostrei para vocês o esquema vertical de esgoto. A gente faz o esquema vertical de esgoto quando é edificação multifamiliar, né? Quando tem vários andares e tal, que foi aquela que eu mostrei para vocês na semana passada, né? Na aula passada. Só que não é necessário, porque como a residência de vocês é um pavimento só, e vai ter provavelmente só 1 ou 2 banheiros, né? Uma cozinha, uma área de serviço, não é necessário, tá? Eu não pedi isso para vocês, eu pedi só o esquema vertical de água fria, tá? Então, lá no esquema de vocês só não vão me mostrar essa tubulação aqui, ó, que é a tubulação de ventilação. Vocês vão me mostrar o quê, ó? A tubulação aqui, ó, do vaso sanitário, jogando lá na caixa de inspeção, tá vendo? É aquele buraco que eu tenho embaixo do vaso sanitário, dele vai sair uma tubulação que vai jogar direto lá na caixa de inspeção. E aí eu coloquei aqui, ó, que ele tem 100 milímetros, né? Aí o que eu tenho aqui, ó? Aqui tá mostrando que é um ralo. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Aí tá, foi muito. O que é esse ralo aqui? Quando você olha lá no seu banheiro, você vê a aparência de um ralo, mas ele é uma caixa sifonada. Tá vendo que ele tem várias aberturas aqui, ó? Isso aqui são várias tampas cegas, aonde a tubulação do esgoto dos outros aparelhos vai chegar. Então,
eu tenho aqui, ó, o ralo do chuveiro está indo para essa caixa sifonada. Ela é tipo uma caixa de coleta. O esgoto aqui, ó, da pia, né, do lavatório, ele está saindo lá do sifão, né, da pia, está passando pela parede, está descendo, está passando lá pelo piso do banheiro e está encontrando aqui, ó, a sua caixa sifonada. Essa caixa sifonada está coletando, ó, o esgoto do chuveiro, o esgoto da pia e está jogando tudo isso lá junto com o esgoto do vaso sanitário. E isso tudo vai junto para a caixa de inspeção, e da caixa de inspeção, ó, vai para o sistema de coleta. Então, vocês não vão precisar fazer um esquema vertical, porque só de olhar esse desenho aí, vocês já conseguem. Então, qual vai ser o diâmetro dessa tubulação aqui, ó? É um ralo de chuveiro, certo? Eu venho aqui na tabela e olho, ó, chuveiro de residência, 40. Então, eu venho aqui no meu desenho e coloco aqui, ó, 40 milímetros. Aqui, qual vai ser o diâmetro dessa tubulação aqui, ó? É o quê? É um lavatório. Então, eu vou lá na minha tabela, procuro lá, ó, lavatório de residência, 40 milímetros. Então, eu venho aqui, ó, 40 milímetros, tá vendo? Aqui ele chamou de pia, mas é lavatório do banheiro, tá vendo, ó? Tá? 40 milímetros. Qual vai ser o diâmetro dessa tubulação aqui, ó, que vai lá para o esgoto do vaso sanitário? Ela pode ser de 40 ou ela pode ser de 50. Ela só não pode ser menor, tá? Então, vocês aí vão poder escolher se vocês já querem colocar essa tubulação com 50 ou se ela permanece com 40, que é o do chuveiro e da pia. E essa daqui do vaso sanitário, qual é o diâmetro dela? Eu vou lá na tabela e vejo, ó, bacia sanitária 100. Qual é o diâmetro dela? 100 milímetros. Então, essa tubulação que sai do vaso sanitário, 100 milímetros. Então, pelo esquema de esgoto de vocês já conseguem fazer isso, né? Vocês não precisam desenhar. Aqui, ó, tá mostrando mais direitinho, ó, a caixa sifonada, então ela recebe, ó, do lavatório, ela recebe do ralo, aqui ela está recebendo do bidê, né, a gente não usa mais bidê, mas eu quis mostrar, né, para vocês aí, que seria a nossa ducha higiênica hoje. Então, ó, do vaso sanitário, está saindo a tubulação direto para a caixa de inspeção, a caixa sifonada, ela recebeu o esgoto de todos os outros equipamentos do banheiro, e dela ela jogou para o vaso sanitário, tá? E do vaso sanitário foi para a caixa de inspeção. Então, vocês podem fazer o esquema de vocês assim, mostrando aqui, ó, as conexões, né? Mostrando mais detalhadamente. Isso aí é um software que a gente baixa, né? Da Tigre, da Manco. Ou vocês podem fazer assim, contanto que, olha, observem isso daqui, ó. Eu estou colocando um ângulo aqui, os meus ângulos são 30, 45 e 90, tá, gente? Eu não posso ficar inventando outros ângulos aí para a tubulação, tá? Então, vocês podem fazer o esquema, contanto que vocês obedeçam aí os ângulos. Os esquemas isométricos, como que a gente faz o esquema isométrico? Utilizando o ângulo de 30 graus aqui, né? Utilizando o eixo isométrico, né? O X, o Y e o Z, né? Que vocês aprenderam lá nas aulas de desenho técnico. E aí a gente vai usar o ângulo de 30 graus. Qual é a diferença entre o esquema isométrico e o esquema vertical? Então, vamos observar aqui, ó, um esquema isométrico, por exemplo, esse aqui, ó. Esse esquema isométrico, gente, eu estou mostrando aqui que eu tenho um pilar ali no meu banheiro, eu tenho aqui, ó, a minha coluna de distribuição, que ela está descendo lá da caixa d'água, ela está distribuindo essa água, né, para o banheiro. E aí eu estou mostrando aqui, ó, em que altura que essa tubulação está trabalhando. Aí eu represento a minha altura aqui.
E aí eu estou mostrando, ó, que dessa altura de tubulação, que eu preferi colocar aqui, ó, na altura da pia, eu desço para o vaso sanitário e desço para a ducha higiênica. E aqui eu tenho o lavatório do banheiro, porque esse daqui é uma copa e cozinha, né, de uma edificação comercial que eu mostrei para vocês a semana passada, tá? Então, qual é a diferença entre o esquema vertical e o esquema isométrico? O esquema vertical, eu vou colocar só lá os aparelhos para eu poder calcular o peso relativo, para eu dimensionar o diâmetro da minha tubulação. O meu esquema isométrico, eu vou fazer um desenho detalhado do meu ambiente para poder mostrar como que essa tubulação está caminhando dentro desse ambiente, aonde está descendo a coluna de distribuição, aonde está passando aqui, ó, o ramal, esse daqui é o ramal, e aqui, ó, é o subramal que vai alimentar o vaso sanitário, o subramal que vai alimentar a ducha, tá? Então, a diferença entre um e o outro é esse. Aqui, eu estou mostrando os detalhes da minha tubulação, tá? O esquema vertical, ele vai me mostrar só o diâmetro da minha tubulação, tá? Ele vai me servir só tecnicamente para eu fazer o cálculo aí do diâmetro da minha tubulação. E aí aqui, ó, a gente tem os ângulos, tá? Os raios, né, que eu deixei aí para vocês utilizarem, né? Que a gente não pode ficar utilizando qualquer tipo de inclinação, né, para a tubulação. Então, gente, eu montei essa aula aqui para dar uma revisão. Então, tipo assim, eu meio que dei uma pincelada em tudo que a gente vai precisar para fazer o projeto e tudo que a gente vai precisar para fazer a prova. Eu tinha aberto espaço nessa aula para a gente tirar as dúvidas do projeto. Então, eu queria saber se tem alguém que quer tirar a dúvida do projeto. E se vocês têm alguma dúvida aí ainda, né, no que é para representar, né, no projeto, o que eu posso ajudar vocês aí nesse momento? O que ficou de dúvida? Professora? Claro. Eu só fiquei um pouquinho de dúvida, né, o seguinte, a gente não vai ter que... calma, deixa eu pensar. Vai ter que fazer uma planta baixa de esgoto e água fria, né? Isso. Ou só de esgoto? Olha só, meu bem, quando a gente faz o projeto, geralmente a gente faz uma planta baixa de água fria e uma planta baixa de esgoto, porque, principalmente quando é edificação multifamiliar, que fica muito embolado, que é muita informação, então você imagina, né, um pavimento que às vezes tem lá 4 apartamentos, 6 apartamentos, né, para você fazer todos esses esquemas aí, de água e de esgoto, né, de vários apartamentos. Como você está fazendo só na sua casa, se você achar que não vai ficar embolado, você pode fazer tudo numa planta só. Então, vamos lá, fazer o passo a passo. Então, eu comecei agora, peguei lá, né, o meu projeto e vou começar a fazer o meu projeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar, né, a representar tudo que eu preciso representar, né, para fazer um projeto de instalação. Então, eu vou começar lá. Comecei, fiz o cálculo da caixa d'água, pode ser, né, no Word lá, né, numa folha 4, né, e tal, fiz lá o cálculo da minha caixa d'água e escolhi qual é a caixa d'água. Eu escolhi, deu 20 mil litros e eu vou escolher uma caixa d'água lá, né, da Tigre, da Porto Leve, qualquer coisa assim, de 20 mil litros. E aí eu vou ver o tamanho dela. Ela tem um diâmetro lá, X. Então, eu vou pegar esse diâmetro X dela e vou lá, escolhi, né? A caixa d'água escolhida, essa. Aí, ela tem um diâmetro X lá. Aí, eu vou lá para a minha planta baixa. Aonde que vai caber essa caixa d'água? Aonde que eu vou posicionar ela, pensando aí, né, no estrutural, né, pensando
no mais próximo possível dos pontos de utilização, né, para eu economizar tubulação e tal. Eu decidi que a minha caixa d'água vai ficar em cima da minha cozinha. Eu tenho estrutura para isso, onde eu posicionaria, né, os pilares e tal, para essa caixa d'água ficar em cima da cozinha. Deu certo? Coube? Ficou legal? Tem estrutura para isso? Ok. Então, essa primeira etapa eu já fiz. Calculei a caixa d'água, escolhi qual é a caixa d'água e posicionei a minha caixa d'água no meu projeto. Beleza. Professora, é para a gente colocar a caixa d'água onde é mesmo ou é para a gente procurar outro lugar que pode ser melhor? Isso aí fica a seu critério, meu bem. Você pode colocar onde ela é mesmo, e aí você coloca uma observação, caixa d'água posicionada no local onde se encontra. Agora, se você mora em apartamento, você vai posicionar onde você achar melhor, tá? Mas se você mora em casa e você já tem a sua caixa d'água posicionada lá, você pode colocar ela onde ela é hoje, tá? No local real dela, sem problema. Tranquilo? Uhum. Então, tá, fiz essa primeira etapa aí da caixa d'água e tal. E agora, né, tô perdida, não sei o que eu faço agora. Então vamos lá. Vamos pegar, vamos fazer o esquema vertical. Eu vou desenhar lá a minha caixa d'água, desenhar o meu barrilete, desenhar minhas colunas de distribuição. O que eu tenho na minha casa? Na minha casa eu tenho uma cozinha, uma área de serviço e 2 banheiros. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, como que é a minha casa? Minha casa é essa daqui, ó. Eu tenho uma cozinha, uma área de serviço e 2 banheiros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar o esquema vertical lá e vou colocar tudo isso que eu tenho lá na minha casa. Os elementos que eu tenho lá na minha cozinha, às vezes eu tenho um filtro, né, alguma coisa aqui. Os elementos que eu tenho na minha área de serviço, os elementos que eu tenho no banheiro, os elementos que eu tenho no outro. A partir do momento que eu coloco os elementos aqui, ó, que são, né, esses pontos de utilização aqui, né, bacia sanitária, ducha, chuveiro, lavatório e tal, eu vou lá na minha tabela, tá? Lá na tabela da apostila, tabela 3 da apostila, e vou, pelo peso relativo de cada um desses elementos, eu vou colocando eles aqui. Anotei, tal, coloquei e anotei todos os elementos. E aí eu faço o somatório por cômodo. Depois que eu fiz o somatório por cômodo, eu venho aqui no ábaco e vejo qual é o diâmetro de acordo com o intervalo aqui e anoto aqui. Beleza, então eu já fiz aí o dimensionamento de água fria. O que eu tenho que fazer agora? Colocar isso na planta baixa. Como que eu faço? Ponho lá, ó, as colunas de distribuição e o diâmetro que eu achei lá, eu coloco na minha planta baixa. Então, acabei com a minha parte de água fria. Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o cálculo do esgoto. Como que eu vou fazer o cálculo do esgoto? Eu pego aqui, eu tenho um ralo aqui na minha área de serviço. Esse ralo aqui é uma caixa sifonada. Então, eu vou pegar o esgoto da minha máquina de lavar, vou jogar nele. Vou pegar o esgoto do meu tanque e vou jogar nele. E nele eu vou jogar para uma caixa de inspeção. Agora eu vou fazer aqui do banheiro. Então, eu tenho o ralo do banheiro, tenho o ralo do chuveiro, tenho o vaso sanitário e tenho a pia. Aí eu vou fazer todo o esquema semelhante a esse aqui, ó. Vou fazer todo o esquema lá do meu banheiro e tal, e vou jogar numa caixa de inspeção, para um banheiro e para o outro banheiro. Aí vocês me perguntam, professora, mas eu vou ter que ter uma caixa de inspeção para cada cômodo? Não. Você pode pegar, colocar uma caixa de inspeção posicionada aqui e jogar o esgoto desse banheiro para lá, o esgoto desse banheiro para lá e o esgoto da área de serviço para lá. Agora, a pia da cozinha, não. Você vai ter que ter uma caixa de gordura aqui e jogar o esgoto dela direto nessa caixa de gordura. Aí eu tenho aqui, ó, vamos supor que eu tenho uma caixa de gordura aqui e uma caixa de inspeção aqui.
eu ligo uma na outra, e daqui eu jogo para uma outra caixa de gordura aqui no limite do meu terreno, que vai jogar para o meu sistema de coleta. Aí, eu fiz todo o esquema aí, na mesma planta baixa, tá? Eu fiz ali a minha água fria, eu consegui fazer o meu esquema de esgoto, porque é simples, né, e tal, é só um cômodo, né, e tal. E aí, agora eu vou ver o dimensionamento. Aí, como que eu faço isso? Eu venho na minha tabela, deixa eu ver aqui, na minha tabela, e vou escrever lá do lado da tubulação qual é o diâmetro de cada uma delas. Então, eu vejo lá, a pia do banheiro, qual é o diâmetro? 40. O lavatório lá do banheiro, 40. O ralo do chuveiro, 40. A minha bacia sanitária, 100. E aí, eu vou e coloco lá, do lado da minha tubulação, os diâmetros. Assim, ó. Eu vou mostrando aqui, ó, qual é o diâmetro de cada um. E aí, eu finalizei o meu projeto. Tranquilo? Professora, eu não entendi nada. Não, tranquilo sim. Deu para entender, gente? O passo a passo? Não é tão difícil. Um pouquinho mais. É isso que está na minha tela agora. É o esquema do banheiro, tá? É o que eu estou assim, percebendo que as pessoas estão tendo mais dúvidas. E aí, o que eu tenho feito? Foi, acho que quinta ou sexta-feira, uma aluna foi e veio com dúvida para mim. E aí, ela me mostrou o desenho dela. Aí, eu fui, ela mandou em PDF no WhatsApp. Aí eu desenhei uns quadradinhos assim, mostrando para ela, né, o local da caixa de inspeção, da caixa de gordura e tal, ela entendeu. Aí depois ela queria ver esse esquema aí do esgoto, que ela não estava entendendo. Ela fez de um jeito e tal, me mandou, perguntou se estava certo. Aí eu peguei aqui, fiz um croquis no meu caderno, desenhei, tirei uma foto, mandei para ela, mandei um áudio, e aí a gente conversou e tudo, e ela entendeu. Então, tipo assim, o que está tendo mais dúvida é essa parte desse esgoto aí, do banheiro. De resto, gente, é super tranquilo, assim, não tem tanto mistério, né? Tipo assim, a gente sentar para começar a fazer, né? Fazer o cálculo da caixa d'água, o esquema vertical, o esquema de esgoto, ir lá nas tabelas da apostila, olhar o peso relativo, olhar os diâmetros de tubulação. Então, assim, o que pega também um pouquinho é na hora de fazer o isométrico, né? Porque aí vocês vão ter que ver qual é o recurso que vocês vão utilizar aí, se vocês vão fazer no AutoCAD, se vocês vão fazer no SketchUp, se você vai fazer à mão, entendeu? Então, é nessa hora aí que você, essa parte aí, ela é um pouquinho mais difícil também, né? Só o esquema de esgoto e o esquema isométrico. De resto, é super tranquilo. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa assim que vocês não... Por enquanto... O negócio é na hora de pegar e fazer, né? Mas aí qualquer coisa eu te mando mensagem no WhatsApp, professora. Isso, é o que eu falei para vocês, tá? Eu estou disponibilizando o horário da tarde, de 2 às 5, que é um horário que eu estou aqui trabalhando, né, no computador, que eu estou orientando meu filho aqui nas aulas digitais dele, e aí é um horário que eu estou disponibilizando para atender os alunos. Então, assim, às vezes eu não dou a resposta imediata, mas eu estou, assim, orientando vocês, tá? Nesse horário da tarde aí. Quem puder me mandar mensagem, porque geralmente de manhã e à noite eu estou em aula. E aí, na parte da tarde, é a parte que eu estou disponibilizando para fazer o atendimento. Então, no horário de 2 às 5, vocês podem me chamar aí no WhatsApp e tirar as dúvidas. E fazer nesse esquema aí que eu falei. Tira foto, né, da tela do computador, me manda, ou salva em PDF, manda áudio, manda mensagem, e aí a gente vai conversando e vai dando certo, tá, gente? Eu tenho feito isso e assim, aparentemente
os alunos estão entendendo, porque aí depois eles me mandam o desenho feito, e aí eu vejo que está certo, tá? Então, se vocês conseguirem aí já ir começando a fazer, para já ir tirando dúvida, vai ser bom, tá? Né, o que vai cair na prova? Vai cair exatamente isso, né, de dimensionamento e tal. Pode vir numa pergunta ou pode vir, né, num desenho para vocês fazerem o cálculo. Só que aí o que eu vou pedir para vocês, essa aula de hoje, essa aula de hoje, eu só peguei, assim, o básico do básico, tá, gente? Então, assistam as aulas gravadas, leiam, né, os slides, né, das aulas que eu postei para vocês, tá? Vai dando uma olhada nisso tudo aí, porque só a aula de hoje não é suficiente, tá, para você estudar para a prova, né? Vai lendo, tem a apostila lá, né, a parte de dimensionamento, né, de água fria, dimensionamento de esgoto. Professora, tá? Você lembra quais são os slides que vai cair na prova? Menina, eu não lembro de cabeça, mas eu vou dar uma olhadinha aqui e aí eu falo para vocês, ó, os slides da aula do dia tal. Mas se eu não me engano, deixa eu ver aqui, é da aula do dia 11, 18, 25 e 1º, tá? Então, você olha lá os slides, né? Aula dia 11 de maio, aula dia 18 de maio, aula dia 25 de maio e aula dia 1º de junho. São esses 4 slides que vão cair na prova, tá? Mas eu separo para vocês lá no AVA, ou eu coloco em conteúdo, ou eu coloco lá no item novidades. Ó, a matéria da prova está nos slides, tal. Aí vocês olham lá, tá bom? Eu não sei de cor, não, eu não fiz essa separação ainda. E é como eu falei, né? Eu vou disponibilizar as aulas gravadas para vocês também, que eu ainda não tinha feito. Aí eu vou fazer tudo hoje ou amanhã, e aí vocês já vão ter tudo disponível, tanto de elétrica quanto de hidráulica. Tá? Eu já faço logo para ficar tudo certinho, tá bom? Alguém quer me mostrar o projeto, gente? Alguém quer tirar alguma dúvida? Ou alguém ainda tem alguma dúvida na aula de hoje? Hoje a gente é para fazer revisão e para tirar dúvida. Quem precisar. Tá todo mundo tão quietinho. Tá tranquilo, Larissa? Que bom. Você precisando, você me procura aí durante a semana, tá, gente? Todo mundo. Precisando aí, me procura durante a semana para a gente ir tirando as dúvidas do trabalho. Aí, gente, assim, o que eu precisava, né, falar com vocês, eu vou até interromper aqui,